É isso aí, galera. Voltamos aqui com mais um vídeo para resolvermos a questão número 65. Aqui quem está falando é o professor Rodrigo, professor de Física aqui na região de Araçatuba. E agora começando a produzir conteúdos para o YouTube. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho das notificações para você receber novos vídeos, porque eu sempre vou estar postando dicas e vídeos de resolução dos vestibulares aí, e tenho certeza que pode te ajudar e ajudar muita gente aí. Bora lá pro vídeo, logo depois da vinheta. Valeu! Então é isso aí, galera. Temos aqui uma questão de gravitação. Fala assim, a maior parte dos asteroides tem órbitas entre Marte e Júpiter, mas há alguns deles que cruzam a órbita da Terra, como os que pertencem ao grupo dos Apolos, cujas órbitas têm a forma indicada em verde na figura. Se você notar, a gente tem aqui uma órbita elíptica, né? Considere os pontos P e Q sobre a órbita de um asteroide do grupo dos Apolos, assinalados na figura. Os valores da velocidade do asteroide e da intensidade da força gravitacional entre o Sol e o asteroide no ponto P, quando comparados com os valores das mesmas grandezas no ponto Q, são respectivamente. Então, ele está me pedindo duas coisas. Os valores da velocidade do asteroide e da força gravitacional entre o Sol e o asteroide. Nos dois pontos, né? No ponto P e no ponto Q. Bom, a velocidade, a gente pode pensar aqui na segunda lei de Kepler, lei das áreas, né? Você tem assim, Kepler, ele desenvolveu a lei inicialmente para falar do movimento planetário, mas a gente sabe que as leis de Kepler, elas são aplicáveis aí a outros sistemas, né? Então você tem um asteroide em torno do Sol, e aí o que acontece? A lei das áreas me garante o seguinte: os planetas varrem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. A mesma coisa com o asteroide aí, né? Se você pegar, por exemplo, ó, dando uma lembrada aqui na teoria, né? Imagine que aqui eu tenha o mesmo arco do lado esquerdo e do lado direito, tá? Ó, eu tenho essa área aqui e tenho essa área desse lado. Ok? Vamos chamar essa área do lado esquerdo de área 1 e aqui de área 2. A segunda lei de Kepler me garante que a razão entre a área e o intervalo de tempo que o planeta, ou que nesse caso o asteroide, varre aí a órbita, são proporcionais. Então, a área 1 por ΔT1 é a área 2 por ΔT2. Vamos imaginar uma situação em que você tem aqui o mesmo comprimento de arco, ó. Ele se deslocaria a mesma distância aqui. A minha figura não está muito proporcional, mas vamos supor que essa distância seja igual a essa. Se a distância é igual, perceba, com certeza a área 2 é maior do que a área 1. Né? Está mais longe ali. Então, se a área 2 é maior do que a área 1, então, com certeza, o asteroide ele varreria essa distância num tempo maior. A área 2 maior que a área 1, então o ΔT2 tem que ser maior que o ΔT1. Agora, se ele gasta mais tempo para percorrer a mesma distância quando ele está mais longe, quer dizer que aqui ele está mais devagar do que aqui. Então, existe o ponto mais próximo e o ponto mais afastado da órbita. Esse ponto mais afastado, que é chamado de afélio, é onde eu tenho a velocidade mínima do planeta. E esse ponto mais próximo, que é chamado de periélio, é onde eu tenho a velocidade máxima. Então, o que acontece? Você vai ter uma velocidade do periélio para o afélio que está decrescendo, né? Eu tenho aqui um movimento retardado. E daqui para cá eu tenho um movimento acelerado. Então, para o nosso exercício, se você comparar o ponto Q com o ponto P, o ponto Q está mais próximo do Sol. Isso significa que a velocidade do ponto Q
é maior do que a velocidade do ponto P. Então, VP, o que ele está pedindo lá no enunciado? Ó, os valores da velocidade do asteroide e da força gravitacional entre o Sol e o asteroide no ponto P, comparados com no ponto Q. Então, velocidade em P é menor do que a velocidade em Q, porque ele está mais afastado, ok? Bom, a força gravitacional é dada pela lei de Newton da gravitação, né? A força gravitacional depende da constante gravitacional, do produto da massa do Sol e da massa do asteroide, pela distância entre o Sol e o asteroide ao quadrado. Então você percebe que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto maior a distância entre os dois, menor é a força gravitacional. Logo, se a distância do ponto P é maior do que a distância do ponto Q, a força gravitacional do ponto P, né, do asteroide com o Sol lá no ponto P, ela será menor do que a força gravitacional em Q. Está mais longe, a força é menor. Beleza? E assim, então, nós temos aqui velocidade de P é menor e a força em P é menor. Temos ali menor e menor como resposta. Ficamos, então, com a alternativa D. É isso? Né? Os valores da velocidade da força gravitacional entre o Sol e o asteroide no ponto P, quando comparados com as mesmas grandezas no ponto P. Então, no ponto P é menor do que no ponto Q. Tanto a velocidade quanto a força, menor e menor. Ficamos com a letra D. É isso aí, galera. Vamos para a nossa resolução aí da questão 66. Não deixe de acompanhar. Vou me despedindo por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!